Boa noite a todos, paz seja com todos vocês. Amém. Eu gostaria de ler com vocês hoje, no livro de Juízes, no capítulo 7, versículo 9 em diante. Todos acharam? Juízes 7, 9. Todos acharam? E sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao arraial, porque o tenho dado na tua mão. E se ainda temes descer, desce tu e teu moço Purá ao arraial. E ouvirás o que dizem, e então se esforçarão as tuas mãos e descerás ao arraial. Então desceu ele e o seu moço Purá até ao extremo das sentinelas que estavam no arraial. E os midianitas e amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão, e eram inumeráveis. Os seus camelos como a areia que há na praia do mar em multidão. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando o homem ao seu companheiro um sonho, e dizia: eis que um sonho sonhei, eis que um pão de cevada torrado rolava pelo arraial dos midianitas e chegava até as tendas, e as feriu, e caíram, e as transtornou de cima para baixo, e ficaram abatidas. E respondeu o seu companheiro e disse: não é isto outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão aos midianitas e todo este arraial. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho, a sua explicação, adorou, e tornando ao arraial de Israel, disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas nossas mãos. E então repartiu os 300 homens em 3 esquadrões, e deu-lhes a cada um nas suas mãos buzinas e cântaros vazios com tochas neles acesas. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. E eis que, chegando eu ao extremo do arraial, será que como eu fizer, assim fareis vós. Tocando eu e todos os que comigo estiverem a buzina, então também vós tocareis a buzina ao redor de todo o arraial, e direis: pelo Senhor e Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo-se já posto as guardas, e tocaram as buzinas, e partiram os cântaros que tinham nas mãos. Assim tocaram os 3 esquadrões as buzinas, e partiram os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas, e nas suas mãos direitas as buzinas que tocavam, e exclamaram: espada do Senhor e de Gideão. E ficou cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército deitou a correr, e gritando fugiram. Tocando, pois, os 300 as buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e assim todo o arraial e o exército deles fugiu para Zerebrá, até Bet-sita, até os limites de Abel-meolá, acima de Tebate. Até aqui. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, Senhor, fala conosco, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a cada vida que está ouvindo esta palavra, ó Pai. Senhor, meu Deus, que tu venha, Senhor, fazer uma mudança, uma transformação em cada coração, em cada ser. Que a tua palavra penetre como espada de 2 fios até a divisa da alma e do espírito. E, Senhor, meu Deus, e que ela venha produzir em nós o fruto que o Senhor quer produzir nas nossas vidas. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar.
Irmãos, para nós compreendermos esta história, nós vemos o fim da história. Ela começa no capítulo 6, quando fala que Israel se afastou do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. E diz aqui a palavra de Deus que durante esses 7 anos, os midianitas, os amalequitas e os filhos do Oriente, eles subiam pela terra de Israel e eles roubavam todo o trigo, toda a cevada, roubavam todos os animais, tudo que eles achavam. Eles vinham como um bando de gafanhotos sobre a terra de Israel e não deixavam nada para trás. Eles roubavam o alimento do povo de Israel. E diz que o povo de Israel se enfraqueceu muito nesse período, até que passados os anos, eles se arrependeram dos seus pecados, eles voltaram para Deus e começaram a clamar a Deus. Eles começaram a buscar a Deus e a pedir socorro para o Deus de Israel. E diz que o Senhor enviou um profeta e diz: eu vos livrarei das mãos desses povos. E depois disso, Deus apareceu, um anjo do Senhor apareceu a Gideão, que estava debaixo de um carvalho em Ofra, malhando trigo no lagar. O lagar não é o lugar certo de malhar trigo, né? Você malha o trigo na eira, mas Gideão não tinha uma eira, ele malhava no lagar, e esse lagar ficava debaixo de um carvalho em Ofra. E diz aqui a palavra que ele estava malhando trigo para esconder dos midianitas, para salvar algum sustento, algum pão, para que eles pudessem se alimentar depois que a horda dos midianitas e amalequitas e dos filhos do Oriente passasse. Diz aqui a Bíblia que eles passavam com seus camelos, com seus animais, e vinham e levavam tudo, não deixavam nada. Então, isso daí foi acontecendo, e agora, quando Deus aparece, através do seu anjo a Gideão, e ele aparece a Gideão, e ele convoca Gideão para que ele livre a Israel. O anjo diz a Gideão, diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. E Gideão diz: ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, e que é feito de todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Agora, pois, o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te direi eu? E ele disse: ai, meu Senhor, com que livrarei Israel? Eis que meu milheiro é o mais pobre de Manassés e eu o menor na casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: portanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fosse um só homem. E ele disse: se tenho achado graças aos teus olhos, dá-me um sinal de que falas comigo. E aí ele vai lá, prepara um caldo, uma carne, traz uns pães, algumas coisas e oferece. E o anjo toca com o cajado e consome todo aquilo que ele tinha trazido. Então ele percebe que Deus realmente tinha falado com ele. Quando Gideão ele começa a fazer o que Deus manda fazer, Deus manda primeiro derrubar o altar de Baal, que era do pai dele. Manda destruir o altar de Baal, manda cortar o bosque que estava ao seu pé, e manda sacrificar, fazer um altar ao Senhor e sacrificar o boi, o segundo boi, o melhor boi, no altar do Senhor. Isso é feito. Os homens de Israel, quando levantam e veem aquilo feito, se revoltam e querem matar Gideão, mas há uma conversão do seu pai. Ele disse: se alguém contender por Baal, será morto este dia mesmo. E então ninguém contende por Baal. Então diz assim: se Baal é Deus, então Baal se defenda e contenda contra Gideão, porque ele derrubou o seu altar. Isto é o que aconteceu antes. Quando Gideão começa então a
a tocar a buzina ali na sua vila, na sua cidade, convocar o povo de Israel, vem muita gente. Vem muita gente para ajudar Gideão a enfrentar os midianitas. Mas Deus fala para ele: tem gente demais. E depois daqueles milhares, ele manda embora os covardes. Diz: ó, quem é covarde pode ir para casa. E muita gente assumiu a covardia. Somos covardes. E foram para casa. Somos covardes. Porque Deus disse: quem for covarde pode ir embora para casa. Eles assumiram a covardia. Falaram: vão para casa porque somos covardes. E depois, ele disse: quem tem isso, tem aquilo, pode voltar. E voltou outro tanto. Depois ainda tinha muita gente. E Deus manda eles beber água. E separa uma grande quantidade que bebeu água de uma maneira. E 300 beberam de uma maneira diferente. E Deus disse: é com esses 300 que eu vou fazer a obra. Deus não deixou Gideão usar um grande exército. Ele tinha um grande exército que se juntou a princípio para enfrentar aquele povo. Mas Deus disse: se acontecer assim, vocês vão dizer: foi o nosso braço, foi a nossa força, fomos nós que conseguimos. Eles não iam reconhecer que tudo que eles tinham conseguido, que a vitória que eles tinham na vida era porque Deus era com eles. Então Deus disse: não, tem gente demais. Então Deus vai reduzindo toda aquela grande multidão a 300 homens. E com esses 300 homens, ele vai e vence os amalequitas e os midianitas e o povo do Oriente. Mas o que eu, chegando aí só para te posicionar vocês a respeito da história, Gideão estava um pouco relutante. Ele disse: mas 300 homens para enfrentar uma grande multidão em exércitos e animais e camelos e tropas de elite que estavam ali acampados. E Deus manda eles irem olhar, descer até a borda do acampamento, perto das cabanas, para que ele ouvisse o que eles estavam falando. E é esse o texto que nós lemos aqui, e é esse texto que nós vamos meditar a respeito. Quando ele desce até as cabanas, o arraial dos amalequitas e midianitas e os filhos do Oriente, Deus disse: vai lá e escuta, desce com o teu moço Purá. O Purá era um ajudante de ordens de Gideão. E os dois descem até lá e ficam escutando o que eles estavam falando dentro da cabana, dentro daquelas tendas. E diz assim que os midianitas e os filhos do Oriente, e todos os filhos do Oriente, jaziam no vale como gafanhotos em multidão, e eram inumeráveis, e os seus camelos como areia que é na praia, na multidão do mar, em multidão. Chegando pois Gideão, eles estavam contando um sonho. E esse sonho deixou essa multidão apavorada. Só que é um sonho estranho. Eles sonham com um pão. Eles estavam apavorados com um pão. Não era um fantasma, não era um monstro, era um pão. Eles sonharam, e aquele sonho foi um sonho comunitário. Toda a multidão dos midianitas, amalequitas e os filhos do Oriente tiveram aquele sonho, aquele pesadelo com o pão. Olha que muita gente podia pensar assim: podia ser uma coisa feia, né? Mas um pão. Era um pão. E eles diziam assim: o homem dizia ao seu companheiro: eis que um sonho sonhei, e eis que um pão de cevada torrado rolava pelo arraial dos midianitas, e chegava até as tendas, e as feriam e caíram, e transtornou de cima para baixo, e ficaram abatidas. Tiveram aquele pesadelo coletivo, e ficaram apavorados com o pão. Sabe por que eles estavam apavorados com o pão? Porque eles passaram anos roubando o pão do povo de Israel. Eles passaram anos se aproveitando da colheita dos filhos de Israel, do trigo, da cevada,
do centeio, daquilo que eles colhiam para fazer o pão, eles roubavam. E agora, a consciência pesada deles, não é? E não tem coisa pior do que alguém viver com consciência pesada. Quando uma pessoa, ele tem a consciência pesada, a sua consciência vai fazer que uma coisa desse tamanho, uma coisa simples, como um pão, vire algo aterrorizante. Eles ficam com grande pavor de um pão que rolava pela montanha. E diz aqui que ele contou o sonho, o outro disse, e respondeu seu companheiro e disse: isto não é outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão os midianitas e todo esse arraial. O que eles disseram? Deus está contra nós por causa do pão roubado. Deus está contra nós. E se tem uma coisa difícil de alguém enfrentar, é isso, é pensar, é achar que Deus está contra ele. Porque quando a pessoa, ela age de uma forma, e ela sabe que está errado, e ela prejudica a outra pessoa, e ela continua fazendo errado, e continua, insiste no erro, e vai fazendo, e vai prejudicando os outros, pois é isto mesmo que vai ser o pesadelo da vida dela. É isto que será o mal que virá sobre a vida dessa pessoa. E é o que aconteceu com esse grande exército, apavorados com um pão. O pão que eles roubaram agora era o pior pesadelo da vida deles. E eles disseram: Deus está contra nós, porque a consciência deles estava pesada. Porque ninguém rouba o pão dos outros, ou ninguém prejudica a outra pessoa, né? Ninguém prejudica continuamente as outras pessoas e pode sair ileso, impune, sem pagar um preço para isso. Isso é uma coisa que a gente tem visto na vida, não é? Porque isso vira doença, né? A pessoa que vive com a consciência pesada, isso somatiza, ele vira doença psicossomática, vira depressão, vira espanto, e chega ao cúmulo de como esses homens chegaram. Deus está contra a gente. Tem muita gente que tem medo do diabo, né? E fala assim: não, porque o diabo fez isso, o diabo fez aquilo. Mas se o diabo for contra alguém, e ele é contra toda a humanidade, você pode correr para Deus, né? Mas quando a pessoa acha que o próprio Deus está contra ele, vai correr para quem? É ou não é? Então aqui diz, isso aqui, Deus, este pão é Deus contra nós, é a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado o nosso arraial, o nosso exército na mão desse homem. Um grande exército, eles com 300 homens, segurando uma buzina, tocando uma buzina, na outra mão segurando uma tocha que estava escondida dentro de um cântaro. É por isso que os Gideões têm aquele símbolo, aquela Bíblia de Gideões tem um cântaro com um foguinho dentro. É por causa do Gideão, que ele pegou um cântaro de barro, colocou uma tocha acesa dentro, de uma mão o cântaro e a tocha dentro, e em outra mão a buzina. E quando eles começam a tocar, eles quebram aqueles jarros, jogam aqueles jarros morro abaixo, eles quebram, faz um grande barulho. Eles começam a tocar, e eles levantam aquelas tochas numa mão, com outra mão tocando a buzina. Diz que o povo, aquele grande exército dos amalequitas e midianitas e povos do Oriente, eles se apavoraram. Mas por que eles se apavoraram? 300 homens. Eram pouca gente. Mas diz aqui que eles começaram a se matar uns aos outros. Eles que tanto medo que estavam, tão apavorados, que eles começaram naquele escuro, quem chegava perto, eles matavam, porque eles achavam que era um grande exército inimigo estava chegando.
quando na verdade eles nem se mexeram do lugar. Eles ficaram ali tocando a buzina e com as tochas erguidas, 300 tochas, e aquele povo saiu, diz aqui, que eles saíram correndo, apavorados, e começaram a se matar uns aos outros, de medo, achando que era inimigo, achando que era alguém do exército de Gideão que estava perseguindo. Tudo isso por causa da consciência pesada. Tem uma outra passagem aqui que eu quero ler com vocês, está em Gênesis 42, 21. É a história dos irmãos de José. Os irmãos de José tinham inveja de José. E José era um dos irmãos mais novos. Tinha Josué e o irmão dele, Benjamim, que eram filhos de Raquel. Mas em José sempre houve um espírito excelente. E os seus irmãos tinham inveja dele, porque ele era alguém que queria as coisas certas. José gostava das coisas certas, ele gostava daquilo que fosse feito certinho, direitinho, da maneira correta. E os seus irmãos gostavam de fazer as coisas meio bagunçadas. Então, eles por inveja, eles jogam José numa cova. E depois, eles já pensam em matar José. E aí alguém disse, um dos irmãos diz, não vamos matar não, vamos vender. Aí ele é vendido como escravo para o Egito, onde ele vai trabalhar na casa de Potifar. Mas Deus era com ele na casa de Potifar, e José prosperou na casa de Potifar, no Egito. Depois José segue uma trajetória. A esposa de Potifar se engraça com ele, mas ele fica firme, e ela inventa lá uma história muito errada, e ele acaba preso por mentira. E na cadeia, Deus o abençoa na cadeia, e ele administra ali a cadeia no Egito. E ele interpreta o sonho do padeiro e do copeiro do rei do Egito, do faraó. E quando chega mais tarde, José é chamado ao palácio para interpretar um sonho que deixa o faraó muito aflito. E ele, ao interpretar esse sonho, ele administra o Egito nos próximos anos. E o Egito era o único país que tinha comida. E os irmãos de José, o pai de José, a família de José que estava em Canaã, eles descem ao Egito para buscar comida. E aí chegamos no capítulo que nós vamos ler. Eles vão lá para comprar trigo. Capítulo 42, verso 21. Então disseram uns aos outros: na verdade, somos culpados acerca do nosso irmão, pois vimos angústia na sua alma quando nos rogava. Nós, porém, não fizemos, não ouvimos. Por isso, vem sobre nós essa angústia. E Rúben respondeu-lhes, dizendo: não vou-lo dizia eu, dizendo: não pequeis contra o moço, mas não ouvistes, e vedes aqui o seu sangue também é requerido. E eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles. Eles não conheceram o seu irmão. O seu irmão estava muito diferente, as roupas diferentes. Agora ele era o segundo no Egito. Ele governava o Egito ao invés de Faraó. E ele faz com que os seus irmãos tragam o seu irmão mais novo, Benjamim, também para o Egito. E um fica preso. E porque ele colocou um vaso, uma taça dentro do trigo, devolve o dinheiro.
E aí eles voltam todos aflitos, e ele diz: olha, só vamos levar se vocês trouxerem o seu irmão mais novo, que vocês falaram que ficou lá. E eles aflitos, eles começam a dizer: está vendo porque isso aconteceu? Eles começam a dizer, quando eles se sentem acuados, quando eles se sentem realmente que as coisas estão dando errado para eles no Egito, eles começam a dizer: somos culpados acerca do nosso irmão. A consciência deles estava pesada a respeito de José, o irmão deles. Ele disse: isso está acontecendo conosco, toda essa aflição, todo esse mal que está acontecendo, esse perigo, é porque nós fizemos aquilo com o nosso irmão, pois vimos a angústia do nosso irmão quando ele rogava, nós porém não ouvimos, por isso vem sobre nós essa angústia. O que estão dizendo aí? Nós somos culpados, consciência pesada. O que eles achavam aqui também? É castigo de Deus, que esse mal chegou até mim. Esse castigo é castigo de Deus, porque nós agimos mal contra José, o nosso irmão. Eles estavam com a consciência pesada. É a mesma situação lá daquele povo, consciência pesada. E eles acharam: olha, foi por isso, a causa desse mal é o que nós fizemos no passado contra o nosso irmão. E eles não perceberam, mas o José era chamado naquele tempo de... ele tinha um nome diferente, né? Que significava Salvador do mundo. Zafenate Paneia. Era o Senhor Zafenate Paneia, o Salvador do mundo. Então, eles nunca iam pensar que era o irmão deles. O irmão deles estava ali escutando eles falando essas coisas. Ele estava ali e ele ouve eles falando isso, depois ele vai chorar lá separado, né? Para ver. Quando eles saem da presença do irmão, ele vai chorar sozinho. Mas eles chegaram a essa conclusão. E eles não sabiam que José os entendia, porque o José usava um intérprete para falar com eles. Não falava direto com eles. É como se José só falasse egípcio e usasse um intérprete para falar com eles. E retirou-se deles, José chorou. Depois tornou a eles, falou-lhes, e tomou Simeão dentre eles e amarrou perante os seus olhos. E ordenou José que enchesse os seus sacos de trigo e lhes restituísse o seu dinheiro, e cada um no seu saco, e lhes desse comida para o caminho. E fizeram assim. Amém? Louvado seja Deus. A palavra de Deus diz aqui também em Coríntios, capítulo 5, verso 17. Coríntios 5, 17. Qual é o remédio para a consciência pesada? Segundo aos Coríntios 5, 17. A palavra de Deus diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Em Jesus, ninguém precisa viver com consciência pesada. É ou não é? Em Jesus. Mas em Jesus a gente não foi chamado para continuar do mesmo jeito. Quando a gente se converte a Cristo, Jesus nos chamou para nos tornar uma nova criatura. E quando nós conhecemos a Jesus, Jesus que morreu na cruz do Calvário por nós, que pagou os nossos pecados e que ressuscitou dos mortos para nos dar a vida eterna, Ele fez com que aqueles que nele crerem, aquele que está em Cristo, ele se torne uma nova criatura. É uma nova pessoa, é uma nova criatura, e as coisas velhas já passaram, e tudo se fez novo. É assim. Então, só que em Cristo Jesus a gente não continua fazendo a mesma coisa.
Lá no Efésios capítulo 4 diz: aquele que roubava não rouba mais, aquele que adulterava não adultera mais, aquele que prejudicava os outros não prejudica mais, aquele que mentia não minta mais. Por quê? Em Cristo Jesus nós temos apagado os nossos pecados e temos a nossa natureza transformada. Em Cristo Jesus, aquele que está em Cristo, ele se torna uma nova criatura. O velho homem ficou para trás. E agora, porque o que era o velho homem? Era a velha natureza. Aquela natureza que nós tínhamos antiga, ela tem que morrer. E nós temos agora de Cristo uma nova natureza, uma natureza de Deus, uma natureza de Jesus, implantou em nós. Então, em Cristo Jesus, nós não precisamos andar com a consciência pesada. Primeiro, porque Jesus nos transformou, então a gente não sai mais prejudicando os outros. Não é verdade? Quem diz que se converteu, mas ainda vive prejudicando as outras pessoas, vive falando mal das pessoas, vive realmente fazendo o mal para os outros, essa pessoa nunca conheceu a Jesus. Ainda ele está nos seus pecados, ele ainda está na sua velha natureza, ele ainda vai permanecer com a consciência pesada. Por quê? Porque ele não nasceu de novo, ele não tem a nova natureza de Jesus, ele não mudou. Amém? Então, em Cristo Jesus há solução para aquele que crê. Em Cristo Jesus há uma transformação. Louvado seja Deus. Amém? O homem velho, ele continua com a consciência pesada, porque ele não foi regenerado ainda. Ele ainda continua, persiste no erro, como os midianitas fizeram. Eles continuavam roubando o pão de Israel, até que eles começaram a ter pesadelos com o pão que caía na cabeça deles. Era o seu pior pesadelo, era o seu pecado, era aquilo que eles faziam. Então também aqui Paulo diz que nós temos uma nova natureza, para que a gente não persista como eles persistiram, porque eles continuavam e pretendiam continuar no erro. Mas para aquele que está em Cristo Jesus, ele diz assim: e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Aí ele diz: pelo que deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com quem tiver necessidade. Não saia da vossa palavra da sua boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Ele diz: toda amargura e toda ira e cólera e gritarias e blasfêmios, toda malícia seja tirada dentre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe então os irmãos, né? Esta palavra, em Cristo Jesus, nós temos a nossa consciência limpa, e é assim que Jesus quer que a gente ande, com a consciência tranquila, com a nossa consciência em Deus, e que a gente não viva no pecado e andando de mal a pior, porque diz que o ímpio vai de mal a pior, mas aquele que tem Jesus no seu coração, ele vai se aperfeiçoando cada dia mais, ele vai brilhando cada dia mais, até chegar ao dia perfeito, até chegar à condição de varão perfeito, aperfeiçoado, pronto para toda boa obra e para qualquer situação. Amém? Que Deus abençoe os irmãos então, em nome de Jesus. Que Deus abençoe também os irmãos que estão em casa, que Deus visite o seu lar e abençoe você também, em nome de Jesus. Deus abençoe a você, a sua família e o seu lar, em nome de Jesus. Amém.